Olá, boas-vindas para você que nos acompanha no Café com Diversidade. Eu sou a Renata Moraes, da Impulso Beta, empresa que apoia organizações na sua jornada de transformação em diversidade. E aqui nesse café, a gente te convida a um papo que é para quem sabe que falar de diversidade, equidade e inclusão não é só a coisa certa a se fazer, mas a escolha mais inteligente. Inteligente para os negócios, inteligente para a sociedade, para todos e todas nós. E nesse Café com Diversidade, o nosso convidado é o Breno Barros, diretor de Recursos Humanos Latam, América Latina, da Kraft Heinz. A Kraft Heinz é uma grande empresa multinacional de alimentos, alimentos esses que vários e várias de nós estão acostumados a consumir nas nossas casas, nas lanchonetes, né? Quando a gente vai lá, usar um ketchup. É uma empresa de origem americana e o Breno tem uma longa trajetória aqui dentro de recursos humanos, tendo passado por empresas como a TIM, a Unilever, a Heineken, Brasil Quirim. Breno, seja super bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado. Estou muito feliz, muito honrado por receber esse convite de vocês. Respeito é o pilar que eu mais gosto de falar. Então, para mim é uma honra mesmo estar aqui representando tantas lideranças, tantas pessoas dos times de recursos humanos e representando a companhia, a Kraft Heinz. Muito obrigado mais uma vez. Que isso, eu estou animadíssima para essa troca. E estou muito animada em querer entender mais contigo, começando já uma série de coisas que eu trouxe para entender mais da tua experiência, das tuas visões. Você está há bastante tempo dentro da área de recursos humanos, certamente desde uma época em que a pauta de diversidade não era uma discussão estratégica. Talvez ela até existia, mas dentro de responsabilidade social, ou como algo que, bora lá, Dia das Mulheres, comprar umas flores para dar de presente. E aí eu te pergunto, em que momento você sente que esse assunto mudou de patamar, né? E que pressões, que contextos, quando você sentiu que estava mudando de patamar, você acredita que fizeram essa mudança, né, de nível estratégico do assunto acontecer? É muito interessante, né, Renata? Porque diferente de outros movimentos eu estou no mercado há mais de 20 anos e tem algumas coisas que são moda, né? Que chegam, passam um tempo e daqui a pouco vão perdendo a temperatura e aos poucos vão saindo, né, da cultura das organizações. A pauta de inclusão e diversidade, ao contrário, diferente das modas, né, que surgiram ao longo dessas empresas, né, ao longo dos períodos aí, dos diversos períodos, eu tenho uma impressão de que chegou de repente em todos os lugares, né? Então, aquelas empresas que começaram a falar sobre o assunto de uma forma mais contundente, muito rapidamente, muitas outras, e às vezes até de negócios considerados um pouco mais formais, né? Negócios muito dentro de um certo padrão, começaram a aderir. Dentro dessa minha jornada, o que eu reparo assim que foi talvez um grande impulsionador da discussão de inclusão e de diversidade é quando as empresas começam a falar do respeito, do entendimento das pessoas como elas são. Porque felizes das empresas que começaram a perceber que quanto mais as pessoas estão felizes trabalhando no ambiente de trabalho, mais rentáveis elas são, mais criativas elas são, elas vão conseguir trazer muito mais calor, muito mais energia para as transformações dentro das organizações. E só é possível com que as pessoas estejam se dando ao melhor, oferecendo o melhor, o maior potencial que elas têm, quando elas se sentem à vontade. E para elas se sentirem à vontade, é importante que a gente crie esse campo, né, para que as pessoas possam, sim, definitivamente considerarem que mundo pessoal e mundo profissional são complementares. Pelos 20 e poucos anos de carreira que eu, né, como você comentou, eu vivi aquela fase que as pessoas diziam que quando a gente chegava no trabalho, a gente tinha que, né, deixar os problemas em casa, né? Não sei se você passou por isso em algum momento. Hoje eu faço brincadeira com isso, né? Para aquelas empresas ou aqueles líderes que ainda falam alguma coisa nesse sentido, como é possível, né? A gente não tem lá o botão liga e desliga, a gente não tem tanto controle mental assim e tanto autocontrole para que a gente possa deixar em casa o nosso filho com febre, a nossa mãe que vai passar por um exame importante e ter o mesmo rendimento. Então, as empresas, com o tempo, elas foram se abrindo e percebendo, de fato, que esse era o caminho. Ô, Breno, você fala coisas que são tão óbvias nos dias de hoje, né? De tipo, poxa, é óbvio que as pessoas não conseguem separar
quem elas são no trabalho, em casa, e quando chega no trabalho esquece todos os desafios de fora, né? Outra coisa que você fala que me chama atenção, né, que diferente de outros assuntos, parece que houve um boom nessa pauta de um dia para o outro, e eu concordo em vários aspectos com os pontos que você traz aqui, né? A gente está no mercado, né, Pulse Beta, há 8 anos. A gente começou em janeiro de 2015, naquele momento focados em equidade de gênero, e a gente foi ampliando o escopo. E, assim, nos primeiros anos do nosso trabalho, a gente ia conversar com empresas, e era fácil conseguir falar com as empresas, porque era um tema sexy já. Era interessante, era curioso, era... e essas conversas de liderança feminina, de diversidade. Mas eu sempre saí das reuniões com as pessoas dizendo, isso é legal, isso a gente valoriza, parabéns pelo projeto, garota. Como se fosse uma coisa interessante, mas pouco relevante estratégica, que era o nosso trabalho. E a gente tinha que investir muito tempo, imagino que outras pessoas profissionais desse mercado, que foram pioneiras, né, a gente tinha que convencer a empresa que essa pauta valia a pena ser discutida. Então, alguns dos argumentos que você trouxe aqui, né, não, mas sabia que, assim, as pessoas, principalmente as pessoas que não são, assim, do grupo hegemônico, pessoas que não são brancas, que não são heteronormativas, mulheres em alguns setores, as pessoas têm que fazer um esforço extra para pertencer, para jogar o jogo, colocar esse personagem que você mencionou, né? E naquela época parecia assim, meio conversa, faz sentido, mas não é prioritário. Sério que com tanto desafio negócio, você vem me falar aqui de pertencimento, mas a pessoa quer ser quem ela é. Cara, isso aqui é trabalho. Se fosse para se divertir, chamava trabalho não, chamava outra coisa, né? Acho que coisas que a gente reproduziu por muito tempo, né? E a gente aqui na Impulso Beta enxerga uma virada de chave muito grande nos últimos 3 a 4 anos, mas bastante intensificado pela pandemia, porque eu achei um momento em que, puxando a tua fala de cair esse paradigma de que a gente pode separar quem a gente é em casa e quem a gente é no trabalho, foi um momento que ficou claro que, cara, as empresas foram para dentro da casa das pessoas, aí não tem mais como separar, né? Porque aí você começa a ver que a gente estava todo na mesma tempestade, mas o barco era muito diferente. Tinha galera que estava em casa, na casa de campo, confortável, e tinha galera que não tinha internet, porque não chegava no bairro dela e que tampouco tinha um trabalho que pudesse ser feito remotamente, né? Então, eu acho que a gente teve um boom muito, muito grande, assim, nos últimos poucos anos, e fico feliz que saiu também, em termos de nível de estratégia, saiu do negócio de vamos celebrar a data de diversidade, né? O mês do orgulho, o mês em que a gente celebra, acaba não sendo nem só no dia 8 de março, né, o Dia da Mulher, para fazer ações que transformam, né? E aí eu queria muito te ouvir, assim, ao longo desses anos, porque você já trabalha com a pauta de diversidade há alguns anos, né? Ao longo desse tempo, quais são os projetos bacanas, ações que você tem orgulho de ter implementado? Tem dentro de todo esse contexto que você trouxe, Renata, assim, tem um elemento que tem surgido com cada vez mais força e tem estimulado as empresas, que eu considero como um grande aliado, que é a sociedade. A sociedade hoje, ela escolhe o produto que vai consumir em função do valor agregado, né, do quanto aquele produto vende de valor agregado que coincida com os meus valores próprios. Há pouco tempo a gente estava falando ali de indústria de cosmético global que fazia teste em animais, né? Então, o rebuliço que isso virou dentro de um universo. Então, a sociedade ela tem, sim, um papel importantíssimo de fazer essas transformações, né? Dos projetos assim que eu tenho bastante orgulho de ter apoiado na construção, na consolidação, e que, para mim, tem um valor muito importante, foi quando a gente começou a trazer o tema de violência contra a mulher para dentro das organizações, né, para dentro da organização. Eu lembro que uma vez eu estava, ainda no momento antes da pandemia, eu estava participando de uma palestra, estava como representante de uma outra empresa onde eu trabalhava, e ali era um lançamento de uma pesquisa falando sobre violência contra a mulher, e aquilo abriu tanto o meu olhar e me deixou, de certa forma, completamente incomodado do quanto as empresas teriam a oportunidade de apoiar
e, ao mesmo tempo, consideram que são problemas que têm que ficar do lado de fora da porta. E graças a essa consciência, felizmente, assim, conectando com parceiros muito legais, com pessoas que, de fato, assim, aderiram, e, felizmente, a gente conseguiu. Na época, eu trabalhava numa empresa que produz álcool, a gente conseguiu abrir um canal de denúncia contra a violência contra a mulher, e isso teve uma repercussão muito positiva globalmente, a ponto de, em outros países, essa boa prática ter acontecido à sua maneira. Respondendo a sua pergunta ainda mais, assim, quando que eu percebi que de fato, isso estava saindo, né, com uma questão mais emocional, e uma questão que tivesse a ver mais com o propósito. Eu lembro que quando a gente fez esse lançamento, assim que a gente fez, na época a gente fez um town hall, uma reunião com muitas pessoas no nosso escritório corporativo, e quando terminou, uma executiva da empresa me procurou dizendo: olha, achei super relevante esse lançamento, porque eu também já sofri muitas vezes, né, violência dentro da minha casa, e aquilo me deixou tão, assim, eu tive dois sentimentos. Eu tive o sentimento da surpresa, porque por muitas vezes a gente acha que a violência acontece só na periferia, com pessoas de baixa renda e tudo mais. Não, É um acontece estigma que anda longe da realidade, né? longe, muito longe. E segundo, porque eu percebi que, de fato, a gente sim estava no caminho certo, né? Entregando relevância e ajudando a apoiar as nossas pessoas. Eu queria explorar um pouco uma coisa que você contou aqui, né? Você falou, putz, tem uma pressão da sociedade, das pessoas em consumir produtos que se conectem com seus valores, né? Então, assim, quando eu vou comprar um produto ou um serviço, tal, cada vez mais eu não estou olhando só os atributos funcionais, né? Sei lá, tem uma marca de roupa que eu gosto muito, acho bonita, me cai bem, mas por várias vezes ela já teve denúncia de trabalho análogo à escravidão. Falei, não posso mais comprar essa roupa, embora eu adore essa marca. Mas, assim, tem vários indícios de que, no mínimo, eles fazem, né, não estão muito proativos em cuidar desse tema, que é muito relevante para a questão de direitos humanos, né? Precede até a pauta de ter diversidade, tipo, respeitar as pessoas, garantir sua existência, né, sua liberdade. E aí eu te pergunto, assim, você passou por setores diferentes, assim, né? Você vê que esse tema ele acaba sendo mais relevante, mais conectado ao negócio em empresas que atendem o consumidor final, né? Sei lá, por exemplo, você falou de uma empresa que faz álcool. Se é uma empresa que está, tipo, atende outras empresas, isso é algo que chega com menos intensidade do que uma empresa que atende o consumidor final, que esse consumidor final vai lá e critica a empresa na rede social, ou monta, acho que assim, uma pressão mais emocional. Me conta um pouco essa percepção. No começo eu achava que sim, Renata. Assim, eu imaginava que bens de consumo ou empresas que produziam algo, né, que fosse palpável, que elas tivessem um pouco mais fossem mais percebidas, né, essas ações de inclusão e diversidade, tantas outras, fossem mais percebidas pela sociedade. Mas hoje, a minha impressão é de que esse vírus positivo, ele está já praticamente em todos os negócios. Ora, é só a gente ver em órgãos institucionais, órgãos de governos, prefeituras, que na hora de nomear as pessoas estão preocupadas com equilíbrio, né, entre homens e mulheres, trazer mais representatividade para pessoas negras dentro de um ambiente, né, nas altas cúpulas. Então, isso mostra que, de fato, no final do dia, o que todas essas empresas estão fazendo, sejam elas independente do tipo de negócio que elas estejam conduzindo, elas estão se esforçando para reproduzir a sociedade. E a sociedade é isso, né? A sociedade é esse universo de opiniões, universo de pontos de vista, universo de experiências, e feliz das empresas que percebem isso, porque no final do dia elas ganham muito com isso, muita oportunidade, né? E são incrivelmente atraentes. Elas passam a ser atraentes não só para o consumidor, mas para pessoas com potencial quererem trabalhar nelas, né? Eu digo que é um movimento que agora é mais orgânico, mas isso graças aos aliados, né? E eu aqui parabenizo a vocês, Impulso Beta e tantas outras empresas e consultorias que ajudam a trazer esse tema para dentro das organizações, porque muitas delas
têm boa intenção, mas muitas também ainda precisam do letramento, precisam da informação, precisam da técnica, né? Eu já tive a experiência de conduzir a área de diversidade aqui de uma multinacional aqui no Brasil, e eu, naquela época ainda, né, ajudando a construir a área de inclusão e de diversidade, eu percebi que, por várias vezes, né, sem intenção, eu usava algumas expressões que elas tinham um cunho racista, ou um cunho machista. Isso por quê? Porque a gente aprendeu assim, né? E a gente nunca ia imaginar que uma expressão, né, X, que a gente a vida inteira usou, que ela poderia, né, ser tão agressiva para um certo grupo, né, para um certo pilar da sociedade. Então, é isso, é um letramento, é um processo que a gente precisa ir se transformando, aprendendo, desaprendendo muitas vezes. É o que você falou, a força da sociedade, né? Muito bacana ver como essa pauta começa a estar em vários espaços, né? Por exemplo, hoje você vê no ensino médio coletivos de alunos, né? O coletivo antirracista, assim, o que aconteceu recentemente num colégio no interior de São Paulo, de manifestações xenófobas, racistas, né? Que, cara, é inadmissível, né? Não tem nem o que discutir. A sociedade não aceita mais uma organização que não resolva, não enderece, dê consequências a esse tipo de postura, mesmo que essa postura seja praticada por pessoas menores de idade. É porque, assim, quais são os valores que a gente quer compartilhar enquanto sociedade? Na universidade, né, já é uma discussão muito abrangente, o tempo todo a gente está produzindo notícias na imprensa, olhando com a lente de diversidade para vários temas, né? Como a medicina inclui os corpos diversos, como, em termos de comunicação, a gente reproduz a sociedade no imaginário que a gente tem ali, né? Eu acho que a gente tem dado saltos muito grandes. Quando a gente está falando de setores que são mais ou menos pressionados, eu queria compartilhar uma coisa bem curiosa que está acontecendo aqui mais recentemente na Impulso Beta. Quando a gente começou o trabalho, nossos clientes eram geralmente empresas multinacionais, como vocês, né? A gente trabalhou com vocês aí em 2017, 2018. Aí a gente trabalhou também com empresas de capital aberto desde o início. Então, empresas que precisavam divulgar seus dados e tal. A gente continua trabalhando com empresas desse perfil, mas tem um perfil novo que está chegando de empresas de capital fechado, algumas empresas familiares, empresas que não estão nos grandes centros, que você diria, pô, por que essa empresa está se mobilizando? A empresa é B2B, ou seja, a empresa não tem um produto que ela vende para pessoas físicas e que tem uma marca que é conhecida, a marca nem é muito conhecida, mas são empresas que estão na cadeia de fornecimento das grandes empresas de capital aberto ou multinacionais, que começam a pensar o seu impacto na sociedade para além muros, né? Como você falou. Aí na Kraft Heinz estão pensando em como é que vocês posicionam um produto, se comunica o produto com o público fim, e tem uma outra maneira de olhar para o além muro, né? Que é como eu impacto o meu ecossistema. Como é que eu compro de empresas que estão alinhadas nesses princípios? Como é que eu compro de empresas fundadas por pessoas de grupos minorizados? E essas empresas com as quais a gente mais recentemente começou a trabalhar foram pressionadas por grandes clientes que atendiam e aí, mas o que é que vocês estão fazendo aí? Estão se movendo? Eu acho que veio um negócio que é, pô, o mundo dos negócios estabeleceu um novo paradigma. Eu concordando ou não, agora vai passar cada vez mais a ser como o ISO, que é padrão de qualidade, com outras métricas de sustentabilidade mais ambiental, né? Incrível, incrível. Eu fico realmente muito feliz assim, de perceber esse movimento, e isso prova o quanto que as organizações, as instituições, né? Eu falo empresas, mas não estou falando só empresas como essa padrão que a gente conhece, né? Empresa da manufatura, né? A empresa, quaisquer uma. A potência que nós temos, né, pela sociedade para ajudar a imprimir mudanças e transformações importantes, né? Bom, vamos falar agora sobre, você mencionou pandemia, né? Vamos falar sobre teletrabalho. As empresas tradicionalistas que não aderem ao modelo, pelo menos híbrido, elas estão perdendo bons talentos. Quem iria pensar nisso há algum tempo atrás? Home office era uma coisa de luxo, né? Era uma coisa
completamente... Era visto como um benefício, né? Exato. Era considerado como empresa de TI, porque aí o programador e tal, ele consegue ficar mais distante e tudo mais. Mas hoje, quem não adere, ou ela perde talentos, ou logo, logo vai começar a perder mercado em função disso, né? Então, são umas ondas que vão empurrando realmente as organizações, as instituições para mudanças culturais. E eu queria explorar um pouco, assim, falando de mudança cultural, né? Uma pergunta numa perspectiva mais pessoal, né? Você é um homem gay, num alto cargo, numa multinacional, está no mercado há bastante tempo, então certamente vivenciou formas distintas das empresas lidarem, né, com a diferença de orientação sexual e te pergunto assim, quais foram esses desafios que você enfrentou? Em que momento você começa a ver que as coisas estão mudando? Como foi para você entrar no mercado num cenário, talvez estar vivenciando um outro cenário hoje? Felizmente, eu não tenho histórias tristes para contar pessoais, né? Tenho muitas outras de muitas pessoas ali do meu ambiente, mas eu felizmente, assim, eu acho que nesse ponto eu fui privilegiado. O que eu vivi, qual que é a minha leitura em relação à liberdade que eu sinto, a naturalidade que eu sinto para eu falar da minha orientação sexual dentro das organizações, é quando eu percebi que as empresas tinham um ambiente seguro para eu trazer pessoas que estavam próximas de mim, que eu sentia confiança para eu aos poucos ir abrindo, né? Vai ter um churrasco, né? Então, todo mundo, né? Os colegas vão levar as esposas, e o Breno ia sempre sozinho, e por muitas vezes deixava, né, o meu parceiro em casa, por essa questão de aceitação. Então, eu acho que a grande mudança de chave, pelo menos para mim, foi quando eu, de fato, percebi que eu não estava fazendo nada de errado, que eu não estava sendo nenhum criminoso, que eu não estava me diminuindo em relação a ninguém. E isso, para mim, foi um divisor de águas, porque para falar da minha orientação sexual é muito natural, e o que eu considero assim, para as empresas, e eu recomendo, né, para as lideranças, né, que estão ouvindo a gente, que estão buscando, de alguma forma, criar esse ambiente, primeiro, assim, queira com vontade, né? E para você querer, não basta simplesmente você ir lá chamar a pessoa que você desconfia, por exemplo, que tem uma orientação sexual diferente da sua, e falar assim, conta um pouquinho da sua vida, né, e tal. Você precisa criar um ambiente para isso. Porque, caso contrário, você pode, né, o tiro pode sair pela culatra e você criar um constrangimento, né? Então, primeiro, garanta que você, de fato, está com vontade, né, está atento ou atenta para você receber a informação. Vai criando esse universo de confiança, porque, bom, felizmente, ainda eu percebo que esse novo momento, ele já trouxe uma vantagem, né? As pessoas se sentem mais à vontade de mostrar que tem uma tatuagem, que tem né, que decidiu não ter filhos, ou que não tenho relação, minha relação é com o trabalho, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa e falou assim, olha, eu tenho, né, quase 50 anos e eu decidi que eu não quero ter um marido, não quero ter um namorado, minha relação é com o trabalho, né? Eu falei, ótimo, então temos que garantir que você esteja bem, né? Então, o trabalho que você precisa, você vai ter muito trabalho aqui. E aí vem a importância da inclusão, né? Às vezes a gente para e não reflete tão bem o significado de inclusão e diversidade. Eu vejo muitas empresas, e eu não julgo a nenhuma delas, mas é só uma questão de semântica, muitas empresas que elas falam de diversidade e inclusão. Eu prefiro falar o contrário, eu prefiro falar de inclusão e de diversidade. Por quê? Diversidade significa eu ampliar o meu espectro de diversidade dentro de um certo ambiente, né? É ter pessoas com orientações sexuais distintas, pessoas com raças diferentes, com culturas diferentes, com nacionalidades diferentes, enfim, né, pessoas com deficiência e pessoas que não tenham deficiência aparente. Esse é o contexto de diversidade. Agora, a inclusão é o quanto que essas pessoas têm as mesmas oportunidades dentro da organização ou daquele determinado lugar para elas alcançarem os seus sonhos. E, na minha humilde impressão, criar um ambiente inclusivo é mais difícil do que criar um ambiente diverso. Então, eu recomendo, né, dentro das minhas idas e vindas aí por recursos humanos afora, eu recomendo muito que as empresas, que as lideranças falem primeiro de inclusão.
E para ser um líder inclusivo, eu preciso, de fato, querer, né? Tem que ser do meu coração. Eu garantir que todas as opiniões, mesmo as opiniões contrárias às minhas, sejam aceitas, sejam compreendidas, não sejam debatidas, né, no mais alto nível, que não seja aquela cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou que aqui eu sou o chefe, eu que mando. Então, esse tipo de universo precisa ser muito bem trabalhado. Caso contrário, eu trago a diversidade para dentro, mas quando você vai ver, elas estão separadas em núcleos, né? As pessoas de uma determinada raça que estão ali andando juntas, sentando juntas. Só as mulheres num determinado canto. E aí eu estou perdendo grande oportunidade de eu criar essa miscelânea cultural que é tão rica dentro do nosso país. Enquanto você está dando essas dicas aqui, acho que você está falando com as lideranças também, né? Pô, se você está pensando em fazer isso, se conecta de verdade com as pessoas, pense em inclusão antes de deixar a foto colorida, pense em garantir o espaço para quando as pessoas chegarem, elas entendam que é para elas, isso é muito legal. E eu fico me perguntando, assim, você sentando na tua cadeira atual, né, de liderança da área de recursos humanos para toda a região da América Latina, o quanto as pessoas não esperam que os passos estratégicos da Kraft Heinz para esse tema venham de você. Ah, pô, uma empresa não está tão diversa. Pô, fala lá com o Breno. Ah, a empresa precisa melhorar a inclusão. Ah, tem que criar um projeto para a inclusão. Queria te ouvir um pouco, né? Como é que você vê essa divisão de responsabilidades? Que a gente entende, né? Os casos mais bem-sucedidos, que a ImpulsoBeta acompanha ao longo desses anos, são de empresas que entendem que isso é uma gestão de mudança do negócio, da organização. Mas quais vêm sendo nessas construções conjuntas com outras lideranças? Não sei se tem desafios nesse processo de corresponsabilização. Eu fico muito feliz que as áreas de recursos humanos, em geral, elas estão evoluindo dentro desse contexto, né? Assim, eu nasci num ambiente de RH em que o RH era o do treinamento, que marcava o treinamento e que pedia o coffee break. E quando você faz, né, uma linha do tempo e percebe o quanto que as áreas de recursos humanos, independente dos nomes que elas levem, né, o importante é qual é o meu papel, qual tem sido o meu papel. O papel das pessoas da área de recursos humanos é ajudar a estimular com que a cultura permeie por todos os colaboradores e colaboradoras da organização. Então, é claro que por muitas vezes o RH é esse agente transformador, é a pessoa, né, é o grupo de pessoas que ajuda a tirar da zona de conforto, a exercitar os porquês, a fazer as devidas provocações, mas isso tem que ser temporário, né? Assim, a gente o papel dos times de recursos humanos é de ajudar, de contar com aliados, né? Como eu comentei agora há pouco da sociedade, a gente contar com os aliados que são as lideranças. As lideranças são as pessoas que traduzem a cultura, não é o RH, né? As pessoas, as lideranças é que traduzem a cultura, né? Elas é que demonstram isso para a pessoa que trabalha, né? Para os seus liderados. A tradução da cultura, quando vem de cima para baixo, ela permeia com mais facilidade para os demais níveis, né? É muito difícil a gente estabelecer, tem casos, né, em que a cultura ela é estabelecida de baixo para cima, mas existe todo um processo de convencimento. Eu realmente fico bastante orgulhoso de ver algumas transformações, né? Assim, a gente trabalha num ambiente de manufatura, um ambiente de produção, que normalmente, né, os ambientes de produção, eles é muito comum da gente ver um ambiente mais masculino, né, mais masculinizado, principalmente quando a gente olha lá para dentro das plantas, das linhas de produção. E eu fico muito orgulhoso quando eu recebo ali uma mensagem ou outra, uma notícia, né? Esses dias eu recebi a notícia de um diretor de uma das nossas plantas dizendo, olha, a gente está contratando uma gerente para a área de logística, que é uma área realmente bastante masculinizada, né? Tradicionalmente, estamos contratando uma mulher para assumir essa posição. Então, eu fico bastante feliz e orgulhoso de ver esses frutos acontecendo de uma forma espontânea. Não, bacana demais, muito legal mesmo, né? E sendo naturalizado, né? Essas novas caras lá dentro. Eu acho que quem está aqui acompanhando a gente deve estar curioso para saber mais o que vocês têm feito na Kraft Heinz. As frentes de trabalho, como é que vocês estão priorizando, assim, eu lembro que lá atrás, quando eu trabalhei com vocês estavam dando início pela pauta de gênero, mas outras pautas cresceram muito nos últimos anos. Como está hoje organizado esse trabalho?
Olha, alguns, eu falo que é um canteiro de obras, né? Porque é muito projeto acontecendo ao mesmo tempo. Um deles mais clássico, assim, que tem, né, que muitas empresas estão aderindo, é de fato a gente ter numericamente, a gente ter os nossos targets para a gente ter mulheres na liderança em consonância, né, com a mesma quantidade de homens na liderança dentro de um determinado período. Então, essa é uma meta que é muito ela é construída de uma forma muito rigorosa e ela cascateia para toda a liderança. Então, é uma maneira também de demonstrar que é um direcionador estratégico, né? Então, esse também é um ponto. Então, não adianta simplesmente a cultura, né? Eu falar e eu fazer ser o exemplo, mas às vezes é necessário que a gente estabeleça algumas métricas, justamente para que não fique tudo muito no subjetivo, né? Um suporte incrível com pessoas trans, né? Então a gente tem cada vez aberto mais os nossos escritórios e até as nossas plantas para pessoas trans, inclusive em condição de transição, o que é uma questão ainda um pouco mais difícil, né, de ser compreendida por, né, pelas pessoas ali do entorno. Então a gente traz letramento, as pessoas que, quando os times que vão receber ali um colega, uma colega trans, elas recebem uma capacitação, recebem uma mentoria para que elas possam usar os pronomes, né, os tratamentos adequados e etc., entender como é um processo de transição. Nesse momento, a gente trabalhando na adaptação dos toaletes para que tenham, né, os toaletes de múltiplos gêneros. Começamos essa semana algo também super importante, que é a capacitação de Libras para as lideranças. Então, essa é uma iniciativa que me deixa bastante orgulhoso que a gente possa fazer, porque, de fato, o que a gente vê é as pessoas surdas que precisam se esforçar para compreender, né, os não surdos. Na verdade, o processo inclusivo não é só eles aprenderem uma maneira diferente de comunicar, a gente também precisa, né? Então, esse também é uma iniciativa de inclusão bem importante. Bom, diversas outras, nós aderimos ao Mover, que é o programa para a gente acelerar a inclusão de negros na liderança também, a gente fortalecer, né, a presença de pessoas negras dentro da nossa organização. Então, tem bastantes iniciativas acontecendo, todas em paralelo, mas todas elas, eu digo que com força total, assim, né? Então, isso aqui que deixa a gente ainda mais estimulado. E conta uma coisa que, para mim, é sempre muito curioso conversar com pessoas que são responsáveis pela região, por vários países. Como é que vocês customizam essas diferentes abordagens para os países da região, assim, né? Entendendo que são características populacionais diferentes e tal. Quais são as diferenças interessantes que vale se compartilhar aqui com a gente nos países onde a Craft Heinz está aqui na América Latina? A gente respeita muito a cultura local, né? Então, por mais que a gente seja uma região, a gente procura respeitar muito aquele ambiente local e a maneira como as pessoas, não só elas se percebem dentro né, de uma certa comunidade, mas também a gente respeitar as legislações. Um dos países que a gente atende, a legislação não permite, por exemplo, que a gente faça aquele censo demográfico para que a gente possa identificar raça, idade, por exemplo. Então, você não pode perguntar esse tipo de pergunta às pessoas, é isso? Não podemos. Então, por exemplo, quando a gente vai estabelecer uma pesquisa para toda a nossa região global, né, toda a nossa região internacional, a gente precisa customizar em alguns casos para que a gente não faça perguntas indevidas, né, que aquela legislação local não permita. Aqui mesmo, né, no Brasil, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa evitar algumas por exemplo, vamos fazer o recenseamento de todos os nossos colaboradores e colaboradoras. A questão de gênero, essa já é uma pergunta padrão, normalmente no processo de contratação, mas a cor de pele, né, a raça, esse era uma necessidade que a gente tinha, até para a gente entender se a gente estava representando a sociedade em termos numéricos ou não, enfim, mas nós não podemos seguir em frente, a gente não teve, evidentemente, a aprovação da nossa área jurídica, que é super bem planejada e capacitada nisso, e são super parceiros, inclusive. A gente não conseguiu seguir adiante para que a gente pudesse
tornar como mandatória a resposta, né? Então a gente precisou mudar o campinho lá para, né, para tirar a obrigatoriedade daquela resposta justamente por causa desse critério. Então existe um cuidado muito especial, até na hora da gente estabelecer os valores da empresa, né, de uma forma que não agrida a nenhuma comunidade, né, para que a gente não, né, as iniciativas que aconteçam, que vão para patamares globais, para que não ultrapasse, né, os limites do respeito e não tenham compreensões equivocadas. Bom, eu queria te pedir para contar aqui para quem está dando o primeiro passo assim da sua empresa, né, começando agora uma estratégia de diversidade, que dicas você daria assim que você sente que são primeiros movimentos importantes para começar bem, assim, começar com o pé direito? Virada de ano, me planejo para o ano que vem, começo por onde? Capacito, faço censo, crio uma estratégia, o que tem valor? Bom, quando a gente fala para criar uma estratégia cultural, né, ou seja de diversidade ou qualquer outro tema, é muito importante que a gente ouça as pessoas, para a gente entender assim aonde nós queremos chegar. O que a gente vê normalmente é as organizações tentando aplicar um contexto cultural que por muitas vezes não reflete o sentimento das pessoas, né? Então, o que me faz ser uma pessoa orgulhosa do lugar onde eu trabalho é o quanto que existe de similaridade entre o Breno, pessoa física, e o Breno, pessoa jurídica. Então, para isso, as empresas, elas também precisam ter esse compromisso delas entenderem quais vão ser os direcionadores culturais para evitar excluir um determinado grupo. Então, a minha dica para quem está começando agora, né, dentro dessa jornada, entenda as suas pessoas. Tem todas as empresas, sejam elas as empresas grandes, as empresas médias, as empresas de pequeno porte, todas elas têm maneiras de acessar o sentimento das suas pessoas, né? Seja por uma pesquisa, seja por uma pesquisa de clima, de engajamento, seja por uma entrevista, seja por um bate-papo, seja por uma conversa de café, seja pela conversa dos corredores, né? Porque o departamento de escadas e corredores ele é um grande sensor das organizações, né? Entender o sentimento das pessoas é muito importante para, a partir daí, construir. Eu daria a dica para as empresas evitarem trazer aqueles moldes, né? Aqueles padrões, assim, nós vamos falar de inclusão e diversidade, a gente vai falar em homens e mulheres, LGBTQIAP+, etc., entenda aonde você quer chegar, de verdade, experiência de quem passou por isso algumas vezes. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Vai aos poucos. Né? Não ataca todos os grupos, digamos assim, a partir desse ano a gente vai resolver todas as frentes que a gente hoje tem um gap aqui dentro de casa. Exato. Porque, primeiro, porque a gente precisa definir prioridades, e segundo, porque nós precisamos ter os aliados, e para a gente ir criando esses aliados, isso demanda tempo. É igual trabalho voluntário, né? Quando a gente fala assim, quem tem interesse em fazer trabalho voluntário? Aí todo mundo vai, né? A gente recebe lá 100, 200 pessoas inscritas. Aí quando a gente vai dizer, olha, mas trabalho voluntário, ele não é remunerado, é fora do horário de trabalho, você vai precisar ir na comunidade XYZ, tá afim? Aí, veja bem, aí você começa né, as pessoas começam a refletir mais sobre isso. Então, é muito importante que a gente faça com o nosso coração. Olhando para o outro lado do balcão, ou seja, agora falando de quem está chegando e que vai sofrer o ambiente cultural, né? Não é aquela pessoa, não é quem está ajudando a definir a cultura. Quem está começando agora, a minha sugestão é seja você. Seja você. Não tenta ser ninguém diferente de quem você é. Você foi escolhido ou foi escolhida naquele processo seletivo porque você mostrou o seu melhor e você tem características, tem a sua identidade, e é disso que as organizações precisam. As organizações não precisam de formas, apesar de muitas vezes a gente falar erroneamente de vamos formar as pessoas, né? As pessoas precisam de características complementares. E você que está chegando agora num novo ambiente, numa nova empresa, numa nova área de trabalho, acredite, você está ali porque você tem um potencial que talvez nenhuma outra pessoa que trabalhe com você tenha. E para ser você,
traga suas opiniões, traga suas críticas, os seus elogios, crie esse ambiente um ambiente de troca de experiência sempre que possível, né? Sem dúvida alguma, você vai ser muito mais bem-sucedido, mais bem-sucedido e crescer rapidamente. Estou muito de acordo, viu? Estou super de acordo. E, Breno, assim, essa conversa está sendo, acho que, super inspiradora e muito bacana coletar suas percepções com experiências diversas que você teve, né? E suas passagens, as coisas bacanas que você está fazendo hoje na Kraft Heinz. Mas agora a gente quer se contrair e saber aquilo que não conta nesses momentos mais arrumadinhos de entrevista. A gente tem um quadro aqui no Café com Diversidade que se chama O que a sua liderança não te conta. E que sempre gera, né, uma curiosidade, né, para todo mundo, quando a gente convida para um espaço como esse, são pessoas muito realizadoras nas suas áreas, que conquistaram destaque, né, são referência, né, você na área de recursos humanos, certamente inspirando várias das pessoas que estão nos ouvindo por aqui agora. Te pergunto, né, que história inusitada, peculiar que você viveu aí ao longo da sua trajetória profissional que vale compartilhar aqui com a gente? Bom, me deixa pensar, assim, acho que muito essa questão da... Eu tento descontrair, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo para a nossa responsabilidade, que é o quanto cada vez mais é necessário a gente entender as linguagens que a gente aborda as pessoas, né? Porque às vezes a gente está tentando criar um clima agradável, um clima bacana, a intenção é sempre boa, mas se a gente não faz uma leitura interessante do espaço onde a gente está, pode acontecer, né, um caos, né, como foi uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu fui trabalhar no Pará, salvo algumas exceções, né, de regiões do país, assim, quando a gente fala assim, fulano de tal é o cara, né, assim, a gente está falando num tom positivo, né, porque essa pessoa, nossa, é uma pessoa super diferenciada e tudo mais. E uma certa região lá do Pará onde eu trabalhava, usar essa expressão é uma expressão pejorativa, é como se fosse a pessoa que é malandra, que não faz as coisas direito, exatamente ao contrário. E aí, num dos town halls que a gente estava fazendo, assim, a gente tentou fazer uma reunião super descontraída e a gente foi fazer alguns reconhecimentos, e essa pessoa foi até lá na frente e eu, né, tive a infeliz iniciativa de tentar elogiar, dizendo, fulano de tal é o cara, mas eu não entendi nada, porque naquela hora começou uma zoada completa, né, todo mundo tirando sarro daquela pessoa, e depois que o meu ponto eletrônico, alguém foi lá me explicar o que tinha acontecido. É claro, né, que nessas horas a gente precisa se divertir também, entender que a gente está ali para aprender também, né, independente de qual é o nosso papel. Uma dica especial é isso, né, nosso país é um país multicultural, tem muitos países dentro do nosso país, então procure entender bem onde é que você está pisando para você não cair nessas armadilhas. Quando você fala isso, sabe o que me vem à cabeça quando você conta essa história? Como ainda hoje a gente, por ter uma série de estereótipos e bordões que a gente historicamente usou, a gente pode ofender as pessoas achando que está elogiando. Aí a gente acaba reproduzindo uma série de preconceitos, né? Que é por exemplo, fulano, nossa, como você tá mais bonita agora que emagreceu. A pessoa tá bonita, tem a ver com tá magra, só tem um jeito de ter beleza. Ou a gente ouve, né, relatos de altas lideranças que se tornam aliadas da pauta de cuidado de gênero, mas não estão suficientemente letradas em linguagem. E aí vai lá abrir um programa de liderança feminina e faz um comentário que acha que é elogioso, do tipo, nossa, que bom ter as mulheres aqui, essa sala parece um jardim com tantas flores. Achando que tá abafando, assim, puta elogio legal, mas assim, um negócio super estereotipado, né? Assim, que as mulheres são flores. A gente tem que cuidar muito de linguagem, né? Penso que essa discussão toda que a gente teve aqui hoje, ela tem alguns desafios são tão duros e tão violentos, né? Você falou da pauta das pessoas trans, da violência doméstica, que até parece firula. A gente está preocupado com linguagem, né? Porque, a gente já está preocupado de ficar em resolver as questões mais brutais, mas é que a linguagem é a ferramenta por meio da qual a gente constrói os simbolismos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal.
do que é aspiracional e do que é não desejado, né? Então, que legal você trazer um exemplo de como a gente tem que cuidar de linguagem, porque eu concordo muito. E aqui na Impulso Beta a gente tem esse cuidado de pensar como é que a gente tem uma linguagem inclusiva com todas as pessoas, né? Seja na acessibilidade do formato da comunicação, seja a gente, quando vai fazer ações regionais, e que a gente faz bastante ação regional, a gente tem esse cuidado de pensar nos termos regionais, que é isso, né? Senão você vai lá e erra tudo, toda a mensagem, porque falou errado com a audiência, e a partir disso já cria uma barreira, né? E errar também faz parte da gente, né? A gente ser natural. Mas melhor do que isso é depois da gente errar, a gente reconhecer que a gente errou e nunca mais errar de novo, né? Pelo menos dentro daquele contexto, né? Então, assim, se lá no passado, qualquer um de nós aqui, a gente usou uma expressão que ela foi pejorativa ou que ela diminuiu alguma pessoa por qualquer razão, e você aprendeu que aquilo é errado, então reprograma, atualiza o software, né, seu vocabulário e segue em frente. Né? Então, e bora cometer erros novos, né? É. Erros novos e desbravar outros caminhos. Breno, que delícia de papo contigo. Muito obrigada pela presença. Foi muito bacana essa troca. Eu fico super, super orgulhoso. Mais uma vez, Renata, obrigado pela generosidade, pelo contato, por toda a preparação, né, todo o cuidado conosco, admiração, né, também em nome da Kraft Heinz, agradecendo a vocês. E desejo que a Impulso Beta tenha vida longa e cada vez mais relevante aí para todo esse nosso universo de diversidade, que ainda tem bastante chão pela frente, é uma jornada. E super obrigada para você que acompanhou o nosso papo até aqui. O Café com Diversidade é uma iniciativa da Impulso Beta. Se você trabalha numa empresa que busca ser mais diversa e inclusiva, vem dar uma olhada em como a gente pode te ajudar. E para nos conhecer, você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre pelo @Impulso Beta, ou também dar um pulinho lá no nosso site, que é o www.impulsobeta.com.br. Até o próximo episódio. Um grande abraço para você.